15 anos depois de ter lançado seu primeiro filme, a Disney decide fazer uma continuação. É óbvio que eu tô falando de Encantada. Na verdade, agora nesse segundo filme, deu uma desencantada, como o próprio nome do filme diz. Porque na verdade agora, né, com essa nova temática que tá acontecendo, esse segundo filme a gente tá tendo uma nova história, com a nossa protagonista, que sempre foi a mocinha, sendo agora, na verdade, uma vilã, uma madraça super malvada com a morte. E a questão que eu tenho mesmo pra falar aqui no vídeo de hoje é, será que todas essas mudanças, né, fizeram sentido aí nesse universo? Será que eu gostei da Gisele como vilã? Ou será que ficou um troço meio forçado? Será que depois desses 15 anos realmente valeu a pena ter feito uma continuação desse filme? Será que estragou a nossa experiência lá com Encantada? Bom, meu amigo, te aquieta aí no sofá, prepara aquela pipoquinha gostosa, porque no vídeo de hoje eu vou te contar tudo que eu achei de Desencantada. Ou, né, para os mais íntimos, Encantada 2. Solta essa vinheta. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa. E antes de mais nada, eu tenho que deixar claro que o que eu tô falando aqui com certeza vai ter spoiler, porque realmente não tem como falar desse filme sem soltar algum spoiler assim. Então por isso que se você ainda não assistiu o filme, corre lá no Disney Plus pra assistir. E também se na verdade você nem sabe do que eu tô falando, deixa eu te dar uma contextualizada então. No início aí do filme, a gente tá vendo que a Gisele, o Robert, Morgan e também a sua nova irmãzinha, ou irmãzinha, cara, eu não lembro do sexo do bebê. Sei que a Gisele e o Robert tiveram ali um filho, uma filha, não sei. Na verdade, agora eles estão se mudando pra uma outra cidade, que ali em New York City era muito movimentado, muito barulho, e a Gisele particularmente não gostava daquilo. Então eles se mudaram ali pra uma cidade menor. Ela mesma diz ali no filme que é algo mais parecido com Andalásia. E, teoricamente todo mundo tá feliz com isso, menos uma pessoa, a Morgan. Não sei se você se lembra, mas ela era aquela criancinha lá de Encantada. E agora, né, com esses 15 anos que passaram, ela obviamente também cresceu. Aí nesse filme especificamente, ela é uma adolescente. E ela tá bem triste com essa mudança que tá acontecendo. Ela gostava de Nova York, gostava da movimentação que tinha ali. E aí agora ela vai ter que começar numa nova escola, fazer novos amigos. Sem contar que esse filme deixou bem claro que ela era aquele tipo de adolescente bem clássico mesmo, sabe? Que reclama de tudo, que tem essa cara de bunda o tempo inteiro. Não sei se deu pra entender, mas no caso a Morgan não tá feliz com essa mudança. Porque na verdade, já que a gente tocou no nome da Morgan, eu acho que a gente precisa falar sobre a troca da atriz que fizeram. Eu não sei se você chegou a perceber, muito provavelmente se você não tá ligado na internet, você nem tá sabendo disso, mas aquela menininha que tinha feito a Morgan lá no primeiro filme, ela não tá atuando nesse segundo. Na verdade, pelo que eu fiquei sabendo, ela fez uma participação especial ali, era mais como figurante mesmo, não teve nenhuma fala assim específica. Isso aconteceu justamente porque aquela menininha lá do primeiro filme, nesse exato momento, ela tá mais focada na sua carreira musical. Por isso que não teve espaço na agenda dela pra fazer as gravações aí do filme, e aí eles acabaram trocando a atriz. E a gente tem que combinar, né, que elas são muito parecidas de verdade. E particularmente, embora tenha me deixado triste, eu imagino que você também, eu acho que não foi uma mudança muito radical. Principalmente porque a gente tava acostumado com a Morgan criança, né? Daí agora com ela adolescente, não chegou a mudar tanta coisa assim. Claro que seria legal se a gente tivesse a mesma atriz nesse filme, e acho que talvez mais nostálgico ainda, mesmo que a gente nem percebesse assim as principais semelhanças e diferenças que aconteceram. Eu acho que essa nova atriz especificamente, ela conseguiu fazer um trabalho muito bom. Principalmente porque nesse filme em si, a Morgan em si teve um papel bem grande. O que importa mesmo é que logo quando essa família, né, chega aí na cidade, eles são recepcionados meio que pela rainha, porque na verdade foi ela que criou essa cidade, ela que arquitetou todas as casas e tudo. E ela ali junto com seus Minions estão dando ali um oizinho, né? Oi Gisele, oi Robert, tudo bem? E o filme deixa bem claro que essa personagem aí, ela com certeza vai ser a vilã. Ela já tem todo o estereótipo assim de uma pessoa que vai trazer um pouco de problema aí pra vida da Gisele, principalmente porque essa atriz eu particularmente achei bem parecida com a vilã do outro filme. E até o modo de falar, o modo de agir dela. Não sei se foi só eu que acabei pensando sobre isso, mas eu particularmente achei algo muito legal, principalmente porque tem essa semelhança de que ela seria comparada com uma rainha má, principalmente com o decorrer aí da história que vai acontecer depois. Eu acho que a coisa que eu mais consegui perceber nesse início de filme é a questão das músicas, né? Encantado, como a gente sabe, tem ao todo, se eu não me engano, 2 ou 3 músicas, não lembro agora de cabeça, mas no geral são músicas bem básicas e também que foi totalmente diferente desse filme. Vi algumas pessoas reclamando em relação sobre isso, porque Desencantada tem muito mais músicas do que uma história mesmo acontecendo. E eu já tava percebendo isso um pouco no início aí desse filme. Vi que os personagens estavam cantando muito mais, ao invés de realmente uma história tá acontecendo. Na verdade, enquanto eles cantam, tem uma história acontecendo. Eu acho que tu entendeu, né? É bem dizer um filme musical. Mas a crítica das pessoas estava relacionada especificamente com essa questão de que Encantada não tinha tantas músicas assim. Por isso que não faria tanto sentido Desencantada ter tantas músicas como teve. Sem contar que eu vi que muitas pessoas estavam falando que essas músicas eram muito ruins. Eu acho que eu preciso da minha opinião sobre isso. Eu confesso que eu achei que tinha bastante músicas mesmo, mas isso me incomodou apenas no início, porque no geral tava fazendo todo sentido. No início a gente tem apenas a Gisele que tá cantando. Isso é literalmente uma piada o filme inteiro. Até mesmo lá em Encantada, isso também acaba sendo uma piada, porque a Gisele é literalmente uma princesa da Disney. Como uma boa princesa da Disney, ela simplesmente começa a cantar do nada. Porque tem uma cena muito engraçada que eu achei. A Gisele chega ali, né, no meio da mudança e começa a cantar pra Morgan. Ela fica tipo assim: ai, putz, vai cantar de novo. Só depois a maldição
revolução ali da cidade acontecer, começou mesmo com os outros personagens a começarem a cantar. Isso faz sentido justamente por conta da maldição, porque eles começaram a viver um conto de fadas ali. Então eu acho que por mais que tenha tido bastante música, em geral não foi um ponto que me incomodou. E até sobre essa questão das músicas serem ruins ou não, tenho que deixar claro que eu assisti o filme legendado no idioma original. Eu particularmente gostei bastante das músicas. Porque a título de curiosidade, as minhas músicas preferidas desse filme foram Bada e Love Power. Ai, eu sou muito britânico, meu Deus. Traduzindo aí ao pé da letra, seria Mais Malvada e Poder do Amor. E por que eu tô falando isso daqui? Porque eu sei que a dublagem brasileira recentemente não é mais como antigamente, por mais que você queira discordar. Isso já começou lá na época de Frozen 2. Eles estavam mudando demais as letras das músicas, mas no geral não tava perdendo sentido. Até que daí chegou Frozen 2, que foi totalmente o oposto. Daram, por exemplo, Para o Desconhecido, que ficou Minha Intuição. E aí o último filme da Disney, né, nem preciso falar. Encanto, pra mim, a dublagem já não foi uma das melhores. E sobre a questão das músicas, pra mim foi realmente triste de assistir. Isso que agora eu nem fico me iludindo com dublagem brasileira e não sei o que. Eu tenho a opção de assistir legendado, eu vou assistir legendado. Justamente pra eu não passar esse tipo de perrengue e daí estragar a minha experiência com o filme, principalmente Encantada, né? Pelo menos pra mim era um filme que eu amava muito na minha infância. Eu realmente não quero estragar minha experiência por causa de uma dublagem ruim, uma administração horrível aqui no Brasil. E aí, bom, né, depois dessa patada que eu dei na metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo, o problema aí do filme gira em torno de uma briga que a Gisele e a Morgan tiveram. Chega até aí nessa altura do filme, né? A Morgan considerava Gisele como mãe, a Gisele considerava a Morgan como filha. Chega ali numa briga que elas estão tendo, né, por causa de toda essa mudança. E a Morgan acaba falando que a Gisele é apenas a madrasta dela. E a Gisele acaba ficando realmente muito sentida com isso. Porque na cabeça dela, né, com uma cabeça de princesa de conto de fadas, madrastas são apenas pessoas ruins. E até também como a Morgan considerava a Gisele como mãe, e esse ponto do filme chama ela de madrasta, eu consigo imaginar a facada que a Gisele tava recebendo. E por isso que nesse momento ela acaba cantando uma música muito bonita sobre isso que ela tava sentindo. Nessa mesma música ela acaba tendo uma ideia. E ela recebeu uma varinha mágica lá do Edward e da... Como é que é o nome dela? Idina Menzel. Eles vieram lá de Andalásia pra presentear aí a Gisele do aniversário dela. Eles deram pra ela uma varinha mágica que concedia desejo. Qualquer tipo de desejo mesmo. Por isso a Gisele aí, no meio desse drama que ela tava tendo com ela mesma, ela tava com saudade de Andalásia, que foi por isso que toda essa mudança aconteceu. Toda essa questão da mudança tava deixando ela meio estressada. Agora ela também tava com um bebê. Mas a gota d'água foi mesmo quando ela teve essa briga com a Morgan, como eu tinha dito. Por isso que ela acaba pegando essa varinha e acaba fazendo o desejo para que ela tenha uma vida de conto de fadas. E foi justamente isso que aconteceu. Foi a partir desse momento que todo mundo ali na cidade começou a cantarolar. Começou a ter magia naquele mundo, virou um reino mágico. Mas isso acabou trazendo muitas consequências. Primeiro que pela Gisele ter desejado ter uma vida de conto de fadas, isso acabou fazendo com que ela se tornasse uma madraça malvada. Porque no final, ela era realmente uma madraça. E aí com esse desejo, ela começou a ter meio que uma vai e volta, assim, de maldade e bondade que ia vindo nela. Quando ela soltava uma frase assim do mal. E além disso, por ela ter desejado que tivesse magia ali naquele mundo, a magia lá de Andalásia estava sendo sugada. Só que tinha um problema. Porque como Andalásia é feita de magia, tudo lá estava sendo destruído. E agora esses dois mundos estavam meio que se chocando, sabe? Estavam virando apenas um universo só. E a Gisele acaba descobrindo que ela teria que resolver esse problema até a meia-noite daquele dia. Então esse desejo seria permanente pra sempre, não ia ter nada que ela pudesse fazer. Só que acontece muitos problemas aí no meio disso. A gente tem a Rainha Má, que quer ser mais poderosa que a Gisele. A gente tem a própria Gisele, que tá virando uma vilã. Inclusive eu tenho que mencionar que aquele esquilinho lá do primeiro filme, por ele ser meio que o mascote da Gisele, agora a Gisele era uma vilã, ele acabou virando um gato nesse filme. Eu achei isso bem fofo e bem engraçado ao mesmo tempo, porque eu nunca tinha conseguido imaginar esse esquilinho sendo do mal. Mas um ponto aqui que eu acho que eu tenho que mencionar, um problema aí no filme que eu na verdade não gostei muito, foi essa questão do Robert, né? Eu acho que durante o filme inteiro ele ficou muito apagado, porque eles meio que deram um problema pra ele de que ele queria se tornar um herói de conto de fadas, no caso, né, um príncipe encantado. E ele, bem dizer, ficou o filme inteiro tentando salvar pessoas, mas que, sabe, tudo isso não levou a lugar nenhum. Principalmente porque ele ficou muito apagado em relação a outros personagens, que na verdade é triste, porque lá no primeiro filme ele era, assim, um dos personagens principais, o par romântico lá da personagem principal. E agora aqui ele tá simplesmente um mongolão que quer matar ogro e dragão pra provar pra ele mesmo que ele pode ser um herói. Acaba tendo mais utilidade apenas lá na batalha final contra a Gisele, aquela rainha do mal. Inclusive, já que a gente tocou nesse assunto, essa batalha foi simplesmente perfeita. Tava acontecendo um problema ali atrás do outro, eu não sabia onde é que tudo aquilo ia levar, sabe? Principalmente porque quando a gente pensa que agora vai encerrar o filme, né, vão conseguir resolver tudo isso. Bom, aquela rainha má prendeu a Morgan, quebrou a varinha mágica, então não tinha como desejar. A Gisele acaba morrendo, o Esquilo acaba morrendo, tava quase batendo meia-noite, até que a Morgan consegue resolver tudo isso. Porque uma das regras da varinha era de que apenas um verdadeiro andalasiano, como é que eu digo isso? Apenas uma verdadeira pessoa de Andalásia poderia usar aquela varinha. Tanto que foi por isso que aquela rainha má não conseguiu usar. Isso acaba sendo muito bonito, porque, querendo ou não, a
Morgan não era uma pessoa de Andalásia. Mas no momento que ela meio que aceitou a Gisele como mãe dela, e a Gisele aceitou a Morgan como filha dela, ela querendo ou não meio que se tornou uma pessoa de Andalásia. Por isso que ela conseguiu fazer um desejo com aquela varinha, pedindo pra que ela ficasse de volta com a mãe dela. E nessa hora eu já tava em prantos ali no sofá, tava... Coisa linda, gente, coisa linda. O filme todo, no geral, eu achei muito bonito. Principalmente com a cena final de tudo resolvido. Gisele e a Morgan conversando sobre tudo isso que tinha acontecido também. Realmente fiquei sentido com aquilo, sabe? Principalmente por pensar em toda a evolução que a Gisele acabou tendo nesse filme. Acho que diferente de lá do primeiro filme, a Gisele não é mais aquela personagem meiguinha, inocente, que não comete erro. E agora aqui nesse filme, além dela entender sobre muito das consequências, né, que ela mesma acabou causando, ela teve essa grande evolução de realmente se tornar uma mãe. Na verdade, era uma imagem que eu não conseguia ver da Gisele lá no primeiro filme. Então eu acho que, independente do que as pessoas estejam falando, de que o filme é ruim, a história é ruim, as músicas são ruins, eu realmente gostei. E eu acho que vale muito a pena de você assistir, caso você não tenha assistido. A minha dica realmente é que você assista legendado pra não se decepcionar com nenhuma das coisas aí que eu acabei mencionando, né? Desculpa se eu dei uma patada em alguém. De qualquer forma, deixa o seu like aí embaixo, se inscreva aqui embaixo no canal pra não perder outros vídeos aqui falando sobre Encantada, porque querendo ou não, é uma animação, falando também sobre outros filmes da Disney. De qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo, até o próximo vídeo e tchau!